teologia nos ensina. Deus quer o nosso bem o tempo todo, mas eu preciso dar passos na direção desse. Porque senão o querer de Deus não se realiza em mim. O querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta. À medida em que essa vida humana caminha na direção deste bem que Deus quer. É assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. O sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para você, passa o tempo todo pela nossa realidade. É na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar. Cuidado. Você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação, cuidado. Jesus foi muito sábio quando nos propôs: vigiai e orai. Falava a respeito da vinda do reino. Mas quem diz que transformar a vida também já não é, de alguma maneira, a gente antecipar a chegada? Hoje, o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida. Aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida, na sua história, antecipa a chegada deste reino. E é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa. Porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma, por uma transformação. E há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar com a fidelidade. E esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada. Para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro. Um compromisso com a gente. A experiência do amor próprio é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente. Quando a gente se deixa encontrar por Jesus, a primeira coisa que Ele realiza na nossa vida é isso. Ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo. Ele faz o amor reacontecer. Aquele que está em Deus precisa voltar. E essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias. Porque senão, muito facilmente, a gente vira nosso inimigo. E a gente começa a lutar. E a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós, esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória, para a realização. Um ser humano, boa parte da origem dos sofrimentos humanos está na maneira como a pessoa pensa. Boa parte da origem dos nossos sofrimentos está naquilo que nós pensamos e que nós permitimos dentro da nossa cabeça. Por exemplo, perdi o meu namorado. Se naquela hora eu não me permitisse me envolver totalmente por aquela emoção que me jogou, achando que eu estava com o pior sofrimento do mundo, se eu racionalizasse, se naquele momento eu distanciasse um pouquinho da minha emoção e pensasse, isso não é o fim do mundo. Perder um namorado não pode ser uma causa final. Mesmo que a fila pode andar com muita facilidade. Primeiro, vou raciocinar. Se ele não me quer, porque ele não gosta de mim. Vale a pena sofrer por uma pessoa que não gosta de mim? Pode até valer um tempo pequeno, mas não estender esse desprezo para o resto da vida. Não. Por exemplo, tenho no meu livro, um rapaz estava sendo caluniado através de cartas anônimas. Ele era um funcionário de um banco, vivendo cada vez mais uma progressiva escalagem de postos, até que ele começou a receber cartas anônimas denunciando que ele estava roubando, sabia de roubos que ele estava fazendo no banco e que ele iria ser denunciado às autoridades. Esse rapaz me procurou, gente, ele não conseguia dormir. Até que eu perguntei para ele, meu amigo, com toda sinceridade, você tem alguma coisa na sua conduta profissional que realmente pode ser um perigo para você? Eu falei, não, padre.
Pelo amor de Deus, tudo que eu consegui na minha vida foi com o meu trabalho, foi com isso, foi com aquilo, papapá, papapá. Mas então por que você está com medo? Não estou com medo, eu estou chateado. Espera aí. Se alguém está fazendo cartas anônimas é porque tem inveja de você. Concorda comigo? Concordo. Se ele tem inveja de você, é porque você tem valores que ele não tem, concorda? Concordo. E você está chateado por isso? Aí ele... Você é o bom da história. Quantas vezes nós perdemos tempo da nossa vida, a gente não dorme por causa dos invejosos? Você sabia que eles já falaram de você aí? Não estou sabendo não. E a mim só interessa o que fala de mim, aquilo que verdadeiramente tem alguma conotação com a realidade. Eu não vou ficar perdendo o meu tempo e as minhas noites de sono por causa de fofoqueiros de plantão, que não tem o que fazer, que ao invés de cuidar da vida dele, está querendo cuidar da minha. Neutralizar o poder do sofrimento sobre nós é isso, é você lançar um pensamento bom para substituir um pensamento ruim. Se eu verdadeiramente dou ouvidos à fofoca e fico muito preocupado com o que os outros estão achando de mim, eu vou perder a minha qualidade de vida, eu vou adoecer. Quantas pessoas a gente vê adoecendo no corpo, minha gente, porque não são capazes de filtrar as opiniões que os outros têm deles. Pessoas públicas, é claro. Quanto mais uma pessoa é pública, mais as pessoas vão achar coisas dela. Vão inventar, vão dizer verdades, mas vão inventar muito também. Agora eu pergunto para vocês: a inveja é um problema de quem está sentindo ou de quem está sendo a causa? Vai se curar. Eu não tenho o direito de fazer com que esses meus sentimentos mesquinhos me paralisem no mundo. Tanto é que quando eu me percebo tendo inveja de alguém, gente, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu não tenho o direito de ter inveja dele porque eu tenho outros valores. Eu não tenho que querer ser ele. Eu tenho que querer ser o que eu sou. Nós temos que florescer no lugar em que Deus nos plantou. Quantas pessoas estão sofrendo hoje terrivelmente males psicológicos, psíquicos, porque não são capazes de substituir as ideias ruins por ideias boas? Quanta gente sofre na vida porque ela está querendo ser a outra. Queria tanto ter aquele cabelo. Aí para ela, que ela gostaria de ter aquele cabelo, ela fala: seu cabelo está opaco, né? Está ruim, não está? Você pode não ter os valores que ela tem, mas você tem valores. Alvejo atinge a minha alma, porque me alveja por dentro também. O sabão que escorre do tanque na roupa que eu estou tirando a sujeira me atinge também. É a mulher que consegue ser feliz sendo dona de casa e descobre no ofício que exerce um jeito de lavar a própria alma. Às vezes o nosso sofrimento vai embora no momento em que você se ocupa de fazer alguma coisa de útil. Não permita que a depressão lhe pegue. Volto a lhe dizer, existem depressões que são processos químicos, o livro trata disso. Existem doenças que acontecem na nossa vida por desordens químicas, mas existem outras que são frutos da preguiça. Deprimido adora um sofá. Ai, padre, eu estou gorda desse jeito porque eu estou muito ansiosa. Aí ansiosa, ela come chocolate. Eu nunca vi um ansioso comer uma folha de alface de madrugada. Está ansioso, come uma cenoura. Aí ela deita lá às 7 horas da manhã e ela passa o dia comendo pipoca e tomando um Toddy. E está deprimida. Aí à noite, não consigo dormir. Claro, ficou deitado o dia inteiro. Como é que vai dormir de noite? Aí assiste a sessão coruja, não sei o que, depois de estar o dia inteiro com sono, muda o hábito, a tristeza muitas vezes vai embora na nossa vida no momento em que a gente faz uma caminhada, abre a janela e começa a ver o mundo, vamos fazer uma limpeza nessa casa, vamos organizar a nossa vida. Um ser humano, boa parte da origem dos sofrimentos humanos está na maneira como a pessoa pensa. Boa parte da origem dos nossos sofrimentos está naquilo que nós pensamos e que nós permitimos dentro da nossa cabeça. Por exemplo, perdi o meu namorado. Se naquela hora eu não me permitisse me envolver totalmente por aquela emoção que me jogou, achando que eu estava com o pior sofrimento do mundo,
se eu racionalizasse, se naquele momento eu distanciasse um pouquinho da minha emoção e pensasse, isso não é o fim do mundo. Perder um namorado não pode ser uma causa final. Mesmo porque a fila pode andar com muita facilidade. Primeiro, vou raciocinar. Se ele não me quer, porque ele não gosta de mim. Vale a pena sofrer por uma pessoa que não gosta de mim? Pode até valer um tempo pequeno, mas não estender esse desprezo para o resto da vida. Não. Por exemplo, tenho no meu livro, um rapaz estava sendo caluniado através de cartas anônimas. Ele era um funcionário de um banco, vivendo cada vez mais uma progressiva escalagem de postos, até que ele começou a receber cartas anônimas denunciando que ele estava roubando, sabia de roubos que ele estava fazendo no banco e que ele iria ser denunciado às autoridades. Esse rapaz me procurou, gente, ele não conseguia dormir. Até que eu perguntei para ele, meu amigo, com toda sinceridade, você tem alguma coisa na sua conduta profissional que realmente pode ser um perigo para você? Eu falei, não, padre. Pelo amor de Deus, tudo o que eu consegui na minha vida foi com o meu trabalho, foi com isso, foi com aquilo, papapá, papapá. Eu falei, mas então por que você está com medo? Eu falei, não estou com medo, eu estou chateado. Eu falei, peraí. Se alguém está fazendo cartas anônimas é porque tem inveja de você. Concorda comigo? Concordo. Se ele tem inveja de você, é porque você tem valores que ele não tem, concorda? Concordo. E você está chateado por isso? Você é o bom da história. Quantas vezes nós perdemos tempo da nossa vida, a gente não dorme por causa dos invejosos? Vocês sabem que eles já falaram de você aí? Não estou sabendo não. E a mim só interessa o que fala de mim, aquilo que verdadeiramente tem alguma conotação com a realidade. Eu não vou ficar perdendo o meu tempo e as minhas noites de sono por causa de fofoqueiros de plantão, que não tem o que fazer, que ao invés de cuidar da vida dele, está querendo cuidar da minha. Neutralizar o poder do sofrimento sobre nós é isso, é você lançar um pensamento bom para substituir um pensamento ruim. Se eu verdadeiramente dou ouvidos à fofoca e fico muito preocupado com o que os outros estão achando de mim, eu vou perder a minha qualidade de vida, eu vou adoecer. Quantas pessoas a gente vê adoecendo no corpo, minha gente, porque não são capazes de filtrar as opiniões que os outros têm deles. Pessoas públicas, é claro. Quanto mais uma pessoa é pública, mais as pessoas vão achar coisas dela. Vão inventar, vão dizer verdades, mas vão inventar muito também. Agora eu pergunto para vocês, a inveja é um problema de quem está sentindo ou de quem está sendo a causa? Vai se curar. Eu não tenho o direito de fazer com que esses meus sentimentos mesquinhos me paralisem no mundo. Tanto é que quando eu me percebo tendo inveja de alguém, gente, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu não tenho o direito de ter inveja dele porque eu tenho outros valores. Eu não tenho que querer ser ele. Eu tenho que querer ser o que eu sou. Nós temos que florescer no lugar em que Deus nos plantou. Quantas pessoas estão sofrendo hoje terrivelmente males psicológicos, psíquicos, porque não são capazes de substituir as ideias ruins por ideias boas? Quanta gente sofre na vida porque ela está querendo ser a outra. Queria tanto ter aquele cabelo. Aí para ela, que ela gostaria de ter aquele cabelo, ela fala, seu cabelo está opaco, né? Está ruim, não está? Você pode não ter os valores que ela tem, mas você tem valores. Alvejo atinge a minha alma, porque me alveja por dentro também. O sabão que escorre do tanque na roupa que eu estou tirando a sujeira me atinge também. É a mulher que consegue ser feliz sendo dona de casa e descobre no ofício que exerce um jeito de lavar a própria alma. Às vezes o nosso sofrimento vai embora no momento em que você se ocupa de fazer alguma coisa de útil. Não permita que a depressão lhe pegue. Volto a lhe dizer, existem depressões que são processos químicos, o livro trata disso. Existem doenças que acontecem na nossa vida por desordens químicas, mas existem outras que são frutos da preguiça. Deprimido adora um sofá. Ai, padre, eu estou gorda desse jeito porque eu estou muito ansiosa.
Aí ansiosa, ela come chocolate. Eu nunca vi um ansioso comer uma folha de alface de madrugada. Está ansioso, come uma cenoura. Aí ela deita lá às 7 horas da manhã e ela passa o dia comendo pipoca e tomando um Toddy. E está deprimida. Aí à noite, não consigo dormir. Claro, ficou deitado o dia inteiro. Como é que vai dormir de noite? Aí assiste a sessão coruja, não sei o que, depois de estar o dia inteiro com sono, muda o hábito, a tristeza muitas vezes vai embora na nossa vida no momento em que a gente faz uma caminhada, abre a janela e começa a ver o mundo, vamos fazer uma limpeza nessa casa, vamos organizar a nossa vida. Muitas coisas no meu jeito de ser não foram escolhidas por mim. Eu herdei, trouxe das influências dos que estiveram ao meu lado no momento em que eu estava sendo formado. Mas a gente sabe que entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi dado socialmente, existe um espaço reservado para a escolha. Nós acreditamos nessa liberdade de você ter condições de escolher o que você quer ser, ou então de você pelo menos ter o direito de escolher um pouco daquilo que lhe foi dado, ou até mesmo nas suas determinações genéticas, do seu temperamento, de você ter o direito de administrar um pouco isso, né? Para você não ser refém do condicionamento que você acabou herdando. Então eu quero escolher ser também uma pessoa que provoca isso onde chega. Uma pessoa conciliadora, uma pessoa que harmoniza, que traz alegria. Isso é um fruto do Evangelho em nós. E se você não se acostumar a observar-se no meio de tantas contradições, o seu cristianismo também nunca será verdadeiro. Será uma falácia, uma conversa fiada, uma vaidade pessoal. Dentro das nossas comunidades isso é tão comum. Encontrar pessoas cruéis, mas todas disfarçadas. Sob os disfarces do cristianismo. É a pior crueldade que pode existir. Porque se você lida com uma pessoa sabendo que ela é má, agora quando você lida com uma pessoa disfarçada de boazinha, exercendo-se em seu papel, ela sendo ela, né? Arquitetando toda aquela crueldade, isso é extremamente destruidor. Você destrói a fé de uma pessoa assim. De nada vale a gente fazer para o outro ver que estamos fazendo, minha gente. O que de fato transforma é aquilo que repercute dentro de nós, da nossa oração, do nosso jejum. Não rezo para o outro ver que eu estou rezando. Não, eu rezo é para que o Deus que está no escondido possa ser encontrado pelo meu coração. Eu não faço jejum para que o outro fique me admirando. Não, não. É para que esse jejum repercuta na minha alma. É para que esse gesto de caridade tenha uma repercussão dentro de mim e me faça avançar na direção desse cristianismo cada vez mais maduro. Não quero alimentar em mim uma religiosidade, uma espiritualidade desumanizada, sem repercussões humanas. Não faz sentido. Este Deus que eu preciso buscar está no escondido. O cristianismo, minha gente, nos coloca educação, nos coloca gentileza. Então antes de fazer um discurso, eu estou vivendo. E é vivendo que as pessoas vão me identificar como cristão ou não. Se o nosso cristianismo necessitar do nosso discurso o tempo todo para que a nossa identidade cristã seja dita ao mundo, alguma coisa está errada. Esse poder transformador que é o cristianismo em nós, que nos ilumina para ser um sinal de vida na vida do outro,
Esse cristianismo é vivo. Ele é existencial. O cristianismo começou porque eles eram proibidos de se manifestarem. Ele começou nas catacumbas, lá onde os mortos eram enterrados. Depois que o cristianismo foi para as catedrais, para os lugares lindos, muita gente esqueceu das catacumbas. Mas o verdadeiro cristianismo se faz nas catacumbas. Quando nós descemos na miséria e somos encorajados pela força do Espírito a iluminar tudo o que é miserável, para que isso seja transformado pela misericórdia de Deus. Somente depois a gente tem o direito de subir e celebrar na catedral. Quem não vive a dimensão silenciosa, obscura do seu cristianismo, jamais vai admirar e compreender o verdadeiro significado da catedral. Quem quer o cristianismo de vitrine, nunca vai chegar ao coração de suas questões. E aí o nosso discurso é apenas uma consequência da nossa vida. O que a gente vai evangelizar é vivendo. O vizinho vai saber que nós somos uma família cristã pela nossa capacidade de ser uma vizinhança saudável, amiga, fraterna, solidária, capaz de respeitar as regras sociais. Eu canso de dizer isso aqui, né? Quando eu ponho fogo no meu quintal, além de prejudicar o meio ambiente, eu estou prejudicando a saúde de quem mora do meu lado. Quando eu ponho um som alto na minha casa, eu estou desconsiderando que de repente possa ter alguém precisando descansar do lado, que não gosta da mesma música que eu. Quando eu não sou capaz de viver socialmente as regras que tornam a vida suportável, eu estou abrindo mão do meu cristianismo. Quem quiser a vitrine do Evangelho, quem fizer questão desta vitrine, vai perder a oportunidade de descer aos porões de si mesmo. E jamais será um ser de verdade. Poderá até viver admirado pelos outros, mas não vai admirar-se. Não vai ficar feliz com as escolhas que fez. Porque, em última instância, o que nos realiza não é o reconhecimento que o outro nos oferece, mas é aquele que, à luz do Espírito de Deus, a gente se oferece. É aquela sensação boa de que descemos nas catacumbas, vimos de perto as nossas misérias, e a lanterna da misericórdia de Deus nos deu o direito de celebrar na catedral. A celebração da catedral, do prédio suntuoso, da vitrine do cristianismo, digamos assim, só é verdadeira se a gente desceu nos porões das catacumbas. Deus não pode fazer nada com as nossas obras se Ele não possuir o nosso coração. Quando eu percebo que estou dando a Deus apenas as minhas obras, porque na verdade o que são as obras? Uma oportunidade que Deus tem de mexer no meu coração. Então muitas coisas na minha vida não se tornam realidade é porque eu não faço a minha parte. Você mesmo, você sabe que isso é uma realidade. Quantas vezes você também ficou pedindo a Deus, não fez a sua parte, e porque não fez a sua parte, o milagre não pôde acontecer na sua vida. Está certo que Deus é livre para nos dar a quem pede e a quem não pede. Mas eu acho muito interessante quando nós espiritualmente exercemos uma forma de orar que permita o silêncio nos mostrar o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer nos dar. Aí você vai ver mesmo, meu Deus do céu, eu estou pedindo a Ele uma folha, quando na verdade Ele quer me dar o livro. Mas para me dar o livro, eu preciso fazer um movimento de transformação em mim, porque esse livro não vai cair do céu. Nós também podemos ter este poder dentro de nós. Herdar as forças do céu
para que você também, na sua comunidade, na sua casa, no seu local de trabalho, você exerça este papel de ser alguém que traz Deus naturalmente para o seu ambiente, através do seu jeito de ser. Essa é a maior riqueza, minha gente, que nós cristãos podemos oferecer ao mundo. Não é o nosso discurso, não. O discurso ele é importante em alguns momentos. E você conta nos dedos as oportunidades que você tem de fazer discurso. No mais, a evangelização que nós realizamos é com as nossas atitudes. O que faz a minha mão direita, a esquerda não deve ficar sabendo. Esse exemplo de Jesus é muito simples, mas é muito elucidativo, nos ensina muito. Quantos de nós, temos necessidade de que o outro venha reconhecer o que a gente faz? Porque nós estamos amarrados nas nossas carências, nas nossas necessidades. Não, nós queremos lutar para que o nosso gesto amoroso seja livre. Ele não está amarrado a nenhuma necessidade, é ele por ele mesmo. Eu ficava pensando, qualquer pessoa que na minha vida possa exercer esse poder, de tornar bela toda coisa feia, de ser clarão no alto da serra. Sim, nós fazemos a experiência de passar pela vida, ou de ter na nossa vida, algumas pessoas que têm esse poder mágico mesmo, de nos iluminar com o amor que ama, de nos ensinar essa bondade que tudo perdoa. E o bom é que essas pessoas, elas contaminam. A gente quer ser assim também. Quando a gente convive com uma pessoa assim, nós vamos vivendo um processo de assimilação do outro em nós. Eu fico pensando, minha gente, que o nosso cristianismo não pode ser mensurado. Eu não tenho como dizer o tanto que eu já sou cristão. Você também não tem como medir, pegar uma régua e dizer, olha, eu já tenho quantos metros aqui de cristianismo dentro de mim. Mas há um termômetro interessante. É só a gente se perguntar se a gente também perdoaria o filho pródigo. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Gente, o que nos adoece é o pensamento. É engraçado isso. Muitas doenças, elas entram na nossa vida por causa do pensamento. Pode observar, a pessoa está estressada demais. Está passando por um período de turbulência, passando por um período difícil, muitas coisas ruins, e ela começa a internalizar. É a mente, ela vai dormir, ela não consegue dormir, ela fica preocupada o tempo todo. Eu sou assim, quando eu passo período de estresse, de muita viagem, de muita preocupação, a minha imunidade vai lá embaixo. E o doutor Antônio, meu médico lá de Petrópolis, ele sempre fala, padre, a época em que a gente mais adoece é quando a gente está nesses períodos de muito estresse. Muita gente desenvolve cânceres nesses períodos da vida. Porque a imunidade está tão baixa, porque células cancerígenas nós produzimos toda hora. Que são as células desordenadas, É interessante como é que o câncer nasce. O câncer nasce de uma desordem celular. A desordem que acontece no organismo provoca, então, elas vão se acumulando, o organismo não expulsa, aquilo vai virando um tumor. E elas vão se ramificando. Muito câncer nasce, estava dizendo, o tempo todo nós estamos produzindo essas células, que são desorganizadas. É como se você colocasse um bagunceiro no meio do grupo, sabe? Mas a imunidade estando boa, você expulsa, o organismo expulsa naturalmente essas células, e ele se reorienta. Agora, quando o organismo está muito cansado, quando ele está muito debilitado, quando a pessoa está passando por muito desgosto, a minha mãe usava esse termo, aquela pessoa está passando tanto trabalho na vida, trabalho todo mundo passa, mas quando o trem está ficando feio demais, quando você está muito desorganizado, a sua possibilidade de adoecer é maior.
Claro que você não vai ficar preocupado. Ai meu Deus, será que eu estou criando um câncer dentro de mim? Não, você vai ficar preocupado com isso não. Você vai agora ficar atento. Porque a doença começa aqui. Então esse trabalho que fizeram para você não vai ter nenhum poder sobre você se você não autorizar. Então se você ficar pensando, ai meu Deus, ela quer meu mal, ela fez isso, não. Agora, a partir do momento que a sua mente se ocupa dessas bobagens, é possível que aquilo até aconteça mesmo. Muita gente age na direção do inimigo, né? Escutou isso, leu aquilo, e o inimigo vai naquela, e a pessoa vai na direção do que o inimigo quer. Não pode. É igual a mosca na direção da luz, né? Ela morre torrada, porque ela vai na direção do que mata. E às vezes nós voamos na direção daquilo que nos mata. Fazemos a mesma coisa que a mariposa. Não pode. Você tem que ficar muito atento para você não permitir que o seu pensamento lhe adoeça. Eu tenho uma história aqui muito interessante, vou aproveitar e dar o exemplo. Durante a minha estada na Bienal, lá em São Paulo, quando eu lancei o Mulheres de Haste de Flores, a Renata Nogueira, que é a autora desse livro, me procurou lá para me conhecer, né? Para me conhecer, pedi que eu autografasse o livro para ela, e ela me deu esse livro de presente. Vem em mim, Lili Demorada. Lili Demorada é uma expressão muito usada nas cadeias femininas, que dizem que a expressão diz respeito à liberdade. Eu já li o livro da Renata, muito interessante os relatos que ela faz aqui. A Renata foi injustamente presa. Uma mulher de bem, uma mulher formada, curso superior, muito bem formada na vida, uma família muito boa. E a Renata foi injustamente presa. Durante aquele tempo que ela estava presa, ela poderia ter descoberto dentro, né? Ela poderia ter desenvolvido uma série de doenças, uma série de enfermidades. Só que a Renata resolveu ocupar a sua cabeça de um jeito positivo. Tanto é que o livro nasceu de toda essa experiência. Ao ocupar a sua cabeça de forma, ao tentar, né? Você vê nos relatos dela, ela está o tempo todo tentando salvar-se daquele contrário. Ela estava fazendo o esforço de não permitir que aquele momento delicado tornasse determinante sobre ela. Isso é, não faz a desgraça ser maior do que já é, né? É interessante que às vezes na vida, gente, o que a gente precisa é a sabedoria para amenizar um momento difícil. É um jeito de você descobrir um caminho ali. A vida ficou difícil, vamos descobrir então qual é o caminho que poderá nos levar a alguma solução. Não é que a gente vai deixar de sofrer, não é que a cadeia ficou boa, não. O que a Renata experimentou foi de descobrir um jeito de continuar viva, de permanecer viva ali naquele tempo difícil. E ela, graças a Deus, conseguiu, tanto é que está aqui, com uma obra belíssima que é um registro daquele tempo de dificuldade. É aquela velha história. O que a gente faz da vida que nos foi entregue? Eu não posso ficar agora chorando, lamentando a vida que eu não tenho. Eu tenho que trabalhar para eu, a partir daquilo que eu tenho, conseguir sobreviver. Para eu conseguir superar as minhas mazelas, as minhas dificuldades, eu não posso ficar agora, sentar nas calçadas da vida e ficar lamentando. O que faz a diferença é isso. Então nada poderá ser verdadeiramente destruidor sobre nós se a gente não autorizar então aquele poder de destruição. Então, com todo respeito aos que acreditam, eu não acredito nisso. Não acredito em macumba, não acredito em trabalho, não acredito nessas encomendas que se faz, não. Não acredito mesmo. Porque eu creio no poder libertador de Jesus e isso está acima de tudo, minha gente. A libertação que Jesus realiza na história é total. E todo aquele que se torna um aliado do Cristo está livre de tudo isso. Olha, é bonita a palavra de Jesus sobre o reinado de Pedro, né? O primado de Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e sobre elas os poderes do inferno não prevalecerão. Então eu tenho que fazer a minha parte para não prevalecer os poderes do inferno sobre mim. Eu tenho que fazer a minha luta todos os dias, a cada momento, a cada instante, para que os poderes do inferno não prevaleçam sobre mim.
É uma luta. É uma luta de todo instante, de todo dia. Nós não podemos parar. Primeira coisa, gente, a gente tem que tomar consciência que cada pessoa, Deus trabalha de um jeito. Existem obras que o artista termina com rapidez, não é? E existem obras que o artista demora um pouco mais. A feitura de uma obra, ela é feita o tempo todo de rascunhos. Muitas vezes, você está preocupado com o seu texto final. Muitas vezes nós avaliamos na vida do outro o texto final. É aquilo que a gente consegue enxergar como um resultado. Calma. Muito mais interessante que o texto final é o rascunho, é o caminho através do qual o autor chegou àquele resultado. Quando você vê uma obra pronta, se você for pensar que aquele texto que você lê, ele foi várias vezes rabiscado, não é verdade? Você que escreve, quantas vezes você rabisca o seu texto? Quantas vezes você faz observações no seu texto, você modifica uma palavra, e em cada modificação, eu posso lhe afirmar porque escrevo, em cada modificação que você faz, um novo texto é concebido. De maneira que dentro de uma obra há inúmeras possibilidades de outras obras. Conversão, minha gente, é um processo de feitura que leva tempo. Deus não está preocupado com o tempo que Ele vai levar para fazer a obra. Ele quer qualidade. E nós precisamos sair dessa visão mágica de que um acampamento vai mudar a nossa vida, de que uma missa vai mudar a nossa vida, de uma confissão vai mudar a nossa vida radicalmente. Não há mudanças mágicas no cristianismo. E qualquer religião que queira ser honesta, ela vai processar a pessoa na conversão. Processar. O que é entrar num processo? É você viver o dia a dia de uma realidade que se concretiza aos poucos. Então, o que Deus faz em nós, através de um acampamento, é, quem sabe, nos ajudar a consertar uma frase que está errada. Mas a frase não é o texto, ela faz parte do texto. Ah, mas a gente escuta e nada acontece dentro da gente. É mentira. Existem palavras, minha gente, que demoram para florescer dentro de nós. Assim como uma semente leva tempo para que ela possa se tornar uma realidade frutuosa. E muitas vezes as pessoas desistem do processo da conversão porque elas querem um resultado imediato. Mas esse resultado imediato não acontece, nem é bom que ele venha. Eu tenho muito medo dessas conversões que mudam radicalmente, a pessoa não olha nem mais para o lado e ela não conversa com mais ninguém. Não, tem que tomar cuidado. Porque a conversão, ela é verdadeira à medida em que ela vai nos conduzindo para a consciência de que Deus está nos mudando e mudando nos detalhes. Nós temos que estar atentos a todos os rascunhos da nossa vida, porque muitas vezes o destino da nossa vida depende daquele rascunho. O destino do texto depende daquele rascunho. E conversão é você rascunhar o tempo todo uma vida nova. Pode ser que você ainda não esteja pronta para o texto definitivo. Pode ser que muita coisa ainda vai ter que acontecer, não há problema nisso. Nós só precisamos ter a paciência histórica com o nosso processo de conversão e com o processo de quem está do nosso lado. Então não adianta você pensar que o seu filho vai deixar as drogas só porque você o internou numa clínica de recuperação de drogados. Não. Interná-lo é apenas o início de um processo que vai levar tempo. Não adianta você retirar a droga do bolso do seu filho. Tem que tirar de dentro dele. Tirar do bolso é muito fácil. Retirar a droga do bolso e jogar no lixo é muito fácil. Agora, retirá-lo da dependência dá trabalho. Mas a gente só retira a dependência, essa realidade viciosa, seja ela qual for, a partir do momento que nós nos exercitamos no processo da disciplina diária. E conversão, Geisa, é o tempo todo nós tomarmos posse da disciplina a ser vivida. Cristão não nasce de cesariana, já falei isso aqui, brinquei. Por quê? Na comparação com o parto, a cesariana, o médico corta a barriga e retira a criança. A criança não tem trabalho nenhum para nascer. Agora, no parto normal, é sofrimento para a mãe,
É sofrimento para o médico, é sofrimento para a criança. Para essa vida nova pascal, cristão não nasce de cesariana, não. O nosso parto é sempre doloroso, o nosso parto é sempre processual, ele vai devagar. Mas quando a gente nasce, a mãe fica com muito mais saúde do que quando faz a cesariana, não é assim? Você que já deu à luz, o parto normal não é muito mais saudável na vida de uma mulher? Claro! Para nós também o processo é assim. Muitas vezes nós insistimos na nossa conversão através de cesariana, corta a barriga, arranca. Não, não é assim. É o processo que faz a diferença. E o tempo todo nós estamos em processo. Esses transtornos é o seu processo de adequação. Quando é que você está em transtorno? Quando você está inadequado. Eu não quero mais viver daquele jeito, mas também não sei viver de um jeito novo, então estou inadequado. Aí você vai buscando um equilíbrio. É igual eu me lembro quando eu me converti, porque a minha conversão foi muito tardia. Eu já estava no seminário, mas a minha opção por Jesus mesmo, a minha opção pela minha vida religiosa como padre, ainda não era padre, né? Eu me lembro, eu fiquei uma pessoa absolutamente chata, desagradável. Por quê? Eu tinha perdido a minha misericórdia, eu tinha perdido a minha humanidade. E o Léo mesmo falou para mim assim: meu filho, religião está te fazendo mal. Cuidado, você está menos amigo dos seus amigos. Por causa de Deus, você está menos paciente com os pecadores. Não pode ser assim não. Se você quiser ser um padre verdadeiramente bom, você terá que ser paciente com os seus limites. Mas como eu não sou paciente, não era paciente com os meus limites naquele tempo, eu julgava toda a minha projeção para os outros, então eu não tinha paciência com os outros, porque eu via nos outros o que eu não gostava de ver em mim. Então, quando eu assumo os meus limites e tomo conta deles, eu vou começando a me adequar, eu vou começando a viver esse processo de superação das inadequações. E conversão é isso. Quando você olha para a terra que foi semeada e não vê a semente brotando, a gente corre a tentação de pensar que não deu certo. Porque a nossa visão é sempre muito pessimista. Ah, aquilo ali não acontece nada, já vi. Não, calma. A semente tem o seu tempo para frutificar. E um acampamento pode ser uma chuva rápida sobre a semente que somos nós. Um acampamento pode ser uma chuva mais demorada sobre nós. Não importa o tempo. O que importa é o processo. Gostaria muito de entender, padre, o significado da morte, pois perdi um primo muito próximo. Ele tinha apenas 15 anos, estava cheio de planos para o futuro, com uma saúde excelente, mas um ônibus o atropelou. Agora muitas pessoas falam que a morte é a hora da pessoa. Como posso acreditar que chegou a hora desse jovem que tinha muitos planos para viver? Me dê uma resposta para que eu possa entender melhor tudo isso. Já vou aproveitar e ler outros e-mails que vão na mesma direção. Padre Fábio, por que existem pessoas que morrem de maneira tão trágica? É falta de Deus? Padre, se não devemos acreditar em destino, como podemos compreender o que aconteceu com os passageiros do voo 447 da Air France? Mas essas três pessoas falando a respeito do significado de morrer, né? É interessante, gente, que todas as vezes que nós temos um acidente trágico ou uma morte prematura, a primeira coisa que nos ocorre, né? A primeira coisa que a gente pensa é: será que chegou a hora de morrer dessa pessoa, né? Porque aí muita gente se justifica, porque existe aquela passagem que diz que nem um fio de cabelo da nossa cabeça vai cair sem que haja a permissão dos céus, né? Então a gente acaba compreendendo que o processo da vida e da morte está diretamente ligado a um comando superior, né? Como se Deus estivesse lá arquitetando a vida de todos nós e dizendo: você morre hoje, você morre amanhã. E o Dorani dizia assim: nós não podemos compreender que Deus nos coloca dentro de um destino, porque a ideia de destino, ela nos aprisiona. Deus não inventou o avião. O avião que caiu não foi inventado por Deus. Tudo isso para dizer, né, de maneira muito simples, muito direta, que se nós nos prendemos a essa ideia de que Deus está comandando todas as coisas e que há uma data para começar e uma data para terminar, nós estamos caindo justamente na ideia de destino.
O que eu acho mais trágico no conceito de destino, gente? Quando uma pessoa acredita no destino, ela acaba sendo condicionada e ela perde muito a liberdade de mudar esse destino. Se eu já estou destinado a morrer de maneira trágica, então como é que fica a minha responsabilidade diante da minha própria vida? Não é verdade? Kiruga faz uma leitura muito interessante de como o sagrado foi construído ao longo da história. E muitas vezes, nós, quando queremos dar explicações para as realidades trágicas, quando queremos explicá-las a partir desse conceito de vontade de Deus, nós acabamos construindo uma imagem de um Deus que é terrível e que é até contraditória àquilo que Jesus nos revela sobre ele. Como é que eu posso compreender que Deus é amor e que um Deus amoroso seja capaz de derrubar um avião com 228 pessoas? E Kiruga faz uma interpretação bonita, ele diz assim: se eu que sou um homem, marcado pelo limite do pecado, não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de querer a queda de um avião para matar as pessoas, imagine Deus, que é a fonte de todo amor. Então ele dizia de maneira muito lúcida, muito pertinente, que muitas vezes, na tentativa de explicar as tragédias do mundo, a gente acaba colocando Deus como vilão. E é verdade. Onde é que está a participação humana, a responsabilidade humana em tudo o que acontece? Então é muito mais interessante a gente compreender que a vida é um dom que nos foi entregue. Mas esse dom, ele nos foi entregue sem data marcada. Nós vamos morrer por sermos criaturas, é a condição. Toda criatura morre, todo ser vivo um dia morre. Tudo bem, mas nós não precisamos compreender que a morte é um dia determinado. Que Deus não marcou no calendário dele o dia em que nós vamos morrer. Nós vamos morrer de acordo com as escolhas que nós vamos fazer, porque Deus nos dá essa liberdade. Porque senão, se eu acredito que Deus já marcou o dia da minha morte, cadê a minha liberdade de viver bem, de ter mais qualidade de vida? Cadê? Como é que eu posso compreender que Deus determinou o dia que eu vou embora dessa vida? É bonito compreender que Ele me deu o dom e que agora eu administro o dom. Para Ele não importa quando é que eu vou morrer, quando eu vou deixar de morrer, porque para Deus esse tempo não existe, o tempo existe é para mim. Por isso que é tão difícil muitas vezes falar dessas categorias escatológicas, porque falar de escatologia é falar justamente da ausência de tempo e de espaço. Mas eu estou no tempo, eu estou no espaço. Tudo bem, esse menino foi filho durante 15 anos desta mãe. Mas para Deus o que são 15 anos? Então o que a gente pode compreender é que a vida humana, ela é um dom de Deus, mas ela é também a administração humana o tempo todo. Eu já falei isso aqui. Eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Significa que eu cuido do dom que Deus me deu. Essa tragédia desse avião, é claro que todos nós nos perguntamos, mas definitivamente eu não coloco a visão, a leitura que eu faço desse acontecimento, definitivamente não é como uma vontade de Deus não, minha gente. O Deus que Jesus nos revelou não derruba aviões não. Deus dá a vida o tempo todo. E tem até aquela velha história, mas digamos que então é um castigo para que... Não, pelo amor de Deus, nós já não estamos mais sob a égide do medo, sob a égide do castigo. O Novo Testamento nos liberta de tudo isso. Essa é a grande diferença do Antigo Testamento para o Novo. No Antigo Testamento você tem uma visão de um Deus vingador, de um Deus tribal, de um Deus guerreiro, mas o Novo Testamento reconstrói toda essa imagem. O Novo Testamento é a revelação que Jesus nos faz de quem é Deus, e Jesus é a hermenêutica de Deus, é a interpretação. Jesus é a própria presença de Deus entre nós, nos contando tudo o que a gente gostaria de ter sabido ao longo da história. Isso é muito interessante. Por isso que Jesus é o aperfeiçoamento do Antigo Testamento, porque ele vem nos dizer por ele mesmo quem é Deus. E ele nos diz então, ele nos ensina através das parábolas, através da sua vida, que Deus é generoso, que Deus é amoroso, que Deus é Pai, que Deus ama. Então eu não posso compreender que uma pessoa que ama seja capaz de derrubar um avião.
ainda que fosse para punir alguém que estivesse ali dentro. Pelo amor de Deus, nós não podemos ter essa visão mesquinha. Agora, o grande problema é que quando nós olhamos para a morte, nós não obtemos respostas. Tive a oportunidade de conhecer a mãe de um dos rapazes que estava lá dentro, ela é de Recife, e ela estava me dizendo, né, do quanto foi doloroso aquele processo de perder aquele filho. E eu achei interessante porque, diante de um acontecimento como esse, a pessoa pode reagir de maneira... Eu vou ficar revoltada agora porque meu filho morreu. Eu achei bonito porque ela estava lá no meu show no Crédito Carvalho em São Paulo, mas não foi isso que eu percebi naquela mulher. O que eu percebi nela foi uma tristeza profunda, mas compreendida à luz de um jeito certo. A luz que aquela mulher resolveu acender para ver a morte do filho não é a luz da revolta, não é a luz dessa história de que foi a vontade de Deus. Não, uma compreensão. Foi uma falha humana, uma fatalidade, meu filho estava lá dentro. Mas, aí você poderia me dizer, mas Deus então não poderia ter evitado esse acidente? Poderia, mas Deus evita na intervenção humana. O Padre Léo tinha uma compreensão tão bonita disso, né? Quantas vezes eu escutei o Léo pregar sobre isso? Deus faz à medida que nós fazemos por Ele. A minha irmã morreu, estava lá dentro de um ônibus, viajando de Belo Horizonte para Recife. Quando estava chegando em Recife, o ônibus tombou. Um objeto pontiagudo, metálico, pesado, que estava sendo transportado no bagageiro ali, de passageiros, dentro do ônibus, caiu em cima dela e perfurou o peito da minha irmã. Morreu na hora. Alguém poderia dizer, sim, mas por que a sua irmã morreu? Foi a hora dela? Não. Foi um motorista que infelizmente negligenciou uma regra que em bagageiros ali de passageiros não se carrega objetos pesados. Essas malas pesadas que a gente vê as pessoas colocando, que ele é irresponsável. Porque qualquer acidente, qualquer movimento... Às vezes você está vendo, um ônibus está em movimento, de repente cai aquele monte de coisa. Certo, e se aquilo são coisas que podem cortar, machucar as pessoas que estão viajando? Isso é irresponsabilidade. Então Deus age no momento que nós colocamos as coisas certas no lugar certo. Deus vai agir na nossa vida e vai ter a oportunidade de mudar o percurso dos fatos quando a nossa consciência se ilumina para aquilo que é certo. Gente, nós não podemos negligenciar que a ação humana, ela é divina também nesse sentido. Se eu passo e vejo uma pessoa morrendo de fome na rua, e eu só olho e falo, oh meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, mas não faço nada por ela, Deus não pode matar a fome dela concretamente como eu posso. E é disso que o Queiruga fala. Ele diz que quando nós não agimos, quando nós não fazemos, quando nós não tomamos a iniciativa, Deus perde a oportunidade de fazer. E ele tem razão. Ele tem toda a razão quando ele nos diz que a salvação do outro passa também pela minha responsabilidade. Eu sou como Deus em pequenas medidas. E eu faço esta ação de Deus acontecer na vida mediante o meu trabalho. A minha ação, ela atualiza a presença de Deus no mundo. Agora, se a gente quiser justificar todas as tragédias humanas como sendo vontade de Deus, chegou a hora, a gente não pode fazer nada, então a gente vai realmente cruzar os braços. Eu particularmente fico muito incomodado, porque geralmente existem algumas pessoas que vivem uma espiritualidade tão desencarnada, que tudo aquilo que elas fazem de bom foi Deus que fez. Tudo aquilo que elas fazem de ruim foi o diabo que fez, então o que ela fez nessa história? Então a gente precisa compreender que o bem que a gente faz tem origem em Deus. Não há absolutamente nada do que eu faça de bom que não tenha sido me entregue por Deus. É a frase de Santo Agostinho. Ele me amou para que depois eu tivesse amor com que amar. Então eu recebo de Deus essa capacidade de amar. É graça de Deus que antecede qualquer ação humana. Mas depois, quando eu estou mobilizado por essa graça, eu ajo. Então eu realizo o bem. Então é Deus realizando através de mim. O mal a mesma coisa. Eu tomo partido do mal. No momento em que eu olho a bagagem, falo, não tem problema não, ninguém vai perceber. Deixa ali. E eu começo a expor a vida da pessoa que está ali do lado em risco.
ou quando eu começo a conduzir o meu veículo numa velocidade que não é permitida, quando eu não coloco o cinto de segurança, quando eu realizo ações que são muitas vezes irresponsáveis, quando eu não meço as consequências, então eu estou dando oportunidade para que as coisas ruins aconteçam. Como tantas pessoas que você assiste aí na televisão, que estão embriagadas, dirigindo seus automóveis, atropelando as pessoas, matando as pessoas. O que eu vou dizer à mãe de um rapaz que foi atropelado por um rapaz alcoolizado? Que Deus quis aquela morte? Não. Não vou dizer isso nunca. Porque para justificar uma tragédia humana, para entender uma tragédia humana e dar resposta a uma tragédia humana, eu faço propaganda negativa contra Deus. Isso aumenta o ateísmo no mundo. Ninguém vai se prostrar de joelhos diante de um Deus que derruba aviões. E os familiares dessas 228 pessoas? Como é que elas ficam diante de Deus se elas tiverem que acreditar que foi Deus que derrubou esse avião? Muito melhor pensar, gente, é muito mais maduro pensar que infelizmente o acidente aconteceu e que agora Deus está do nosso lado para que a gente possa recomeçar a nossa vida, nos dando sustento para isso. O Rubem Alves diz de maneira tão bonita, né? Que um texto dele, que outro dia eu vi um trechinho, ele fala assim: o que me fascina em Deus é isso, eu saber que Deus sofre comigo, por isso nós somos apaixonados uns pelos outros. Quando a gente sabe que Deus é capaz de chorar a nossa desgraça com a gente. Assim como um pai gostaria de ter evitado o acidente do filho, mas não pôde por quê? O pai não podia entrar no coração do filho e viver por ele. O pai orienta: meu filho, não corra. Meu filho, não faça. Esse é o papel do pai na vida do filho. Mas ele não tem como tomar o volante e dirigir por ele. A mesma coisa Deus. Ele nos diz a palavra, Ele nos orienta, Ele nos pede. Agora, na hora que a gente vai viver, se a gente faz errado, depois seria muito imaturo a gente colocar a culpa nele. Quando um filho morre no trânsito, a culpa não é do pai. Porque o pai certamente orientou e disse e pediu. Agora, se ele não acatou o que o pai pediu e fez tudo errado, nós já não temos mais como mudar essa história. Então, está vendo que existe um limite para a ação de Deus? O limite da ação de Deus está justamente no momento em que o que é humano se recusa a fazer o que Deus inspirou. E toda vez que nós negligenciamos esta dimensão divina da vida, a nossa vida fica trágica. Ela nos priva tanto de viver a vida como ela merece ser vivida. Primeira coisa é retirar essa história de que nós vamos ter uma vida feliz porque nós somos bons. Que nós vamos ter uma vida harmoniosa porque a gente fez isso, fez aquilo. Não, essa matemática não fecha. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins. E na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leite derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de disposição, com um pouco mais de maturidade. Até quando alguém morre na nossa vida, se a gente não se liberta para compreender a perda, a gente não organiza o luto nunca. A gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender este refrão.
que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status. Nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda esse feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmente as nossas mentiras. Ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano.
Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, não é? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira, meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos, para descobrir o contexto dele. Se traga você, e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer pra gente mesmo quem a gente é. E eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer, Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom
que me pede uma tarefa.